No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Ao anunciar a triste notícia de seu falecimento ontem, o mundo inteiro chorou um grande homem. Antônio José Oliveira nasceu na pequena vila de Santa Esperança, no interior de São Paulo, em 1952, filho do humilde parqueiro Pedro Roberto e da dedicada dona de casa Maria Aparecida. Antônio sempre foi um menino acadêmico, cercado por livros e aos 8 anos já sabia ler e escrever. Seu pai, reconhecedor do talento de seu filho, incentivou-o a estudar. Apesar da pobreza que envoltia sua família, garantiu que Antônio tivesse todas as condições para perseguir seus sonhos. Antônio concluiu o ensino médio com 19 anos, com destaque em matemática e física, ingressando logo em seguida na Universidade de São Paulo, onde se formou em engenharia civil aos 24 anos. Sem parar, dedicou-se ao doutorado, completando em 1986 com uma tese revolucionária sobre o uso de materiais reciclados na construção civil. Antônio foi um pioneiro em sua área, liderando inúmeros projetos que transformaram a paisagem brasileira e, mais além, do mundo. Ele é o autor da concepção do viaduto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, e do Centro de Convenções Antônio Oliveira, em Brasília, entre outros trabalhos marcantes. Antônio foi _Start Assista. Reconhecido por suas inovações e habilidade em encontrar soluções para problemas complexos. Seu coração sempre batia mais rápido pela preservação do meio ambiente e pela redução de impactos negativos nas comunidades locais. Ele foi premiado com a Ordem do Mérito Cultural em 2014, por sua dedicação às artes e ao desenvolvimento sustentável. Em seu tempo livre, Antônio era um apaixonado por jardinagem e cultivo orgânico. Ele transformou seu quintal em um paraíso florido e produziu suficiente alimentos para compartilhar com vizinhos e amigos. Seu pé de moleque preferido era aquele da manhã, cortando lenha ou plantando legumes frescos. Antônio foi um marido adorado e pai incrível. Ele e sua esposa, Maria do Carmo, compartilhavam 45 anos de vida juntos até o seu trágico fim em 2018, quando ela perdeu a batalha contra o câncer. Suas 5 filhas, Maria Eduarda, Ana Paula, Carolina, Bianca e Isabel, são testemunhas diretas de seu amor e dedicação, e agora continuam seu legado em suas próprias vidas. Antônio foi _Start Assista. Um homem simples, mas extraordinário. Ele se esquecia do que era importante na vida material e preferia se imergir no mundo das ideias, das soluções e da inovação. Seus olhos brilhantes sempre transmitiam esperança e determinação. Como homenagem à sua memória, a família de Antônio doou sua vasta biblioteca para a Biblioteca Pública Municipal de São Paulo, que agora leva seu nome. A Rádio Nacional dedicou um programa inteiro à sua vida e obra, comentando sobre o impacto que ele deixou em gerações de engenheiros e arquitetos. Nós lembramos de Antônio ao sentir o cheiro do café no copo de vidro grosso, ou ao ouvirmos a vitrola antiga tocando músicas que ele amava tanto. Ele deixou para nós um legado incrivelmente rico e uma lembrança que nunca será esquecida. Ele foi um verdadeiro guardião do meio ambiente, um exemplo a seguir e uma luz no caminho das futuras gerações de engenheiros e arquitetos. Vamos sempre lembrar de Antônio, o velho sobrado resplendente e suas tábuas rangerias, o relógio de cuco na sala de estar, acima de tudo, sua atitude de amor, sabedoria e força. Ele foi um verdadeiro herói. Mesmo que esteja ausente física, seu espírito vive em nós todos. Hoje faleceu, em sua querida cidade de Campos de Estrela, a Senhora Maria das Graças Ferreira, mulher admirável e dedicada, cuja vida foi um modelo de perseverança e caridade. Aos 75 anos, Maria deixou este mundo, mas suas obras e legado continuam vivos entre nós. Nascida em 1946 no pequeno povoado de Vale Verde,
no sertão do estado da Bahia, Maria era filha de humildes campeões da vida, que ensinaram-lhe o valor do trabalho e a importância da solidariedade. Crescida entre as colinas verdes e o céu azulado, Maria aprendeu a amar a natureza e os seres humanos, sementes que germinaram na adolescência e floresceram em sua maturidade. Formada em Biologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, Maria dedicou quase 5 décadas de sua vida às ciências naturais. Trabalhou como pesquisadora em diversas instituições científicas, contribuindo significativamente para o conhecimento acadêmico brasileiro. Maria foi _start assista. Pioneira no estudo das plantas endêmicas da Mata Atlântica, descobrindo novas espécies e desenvolvendo técnicas de cultivo e preservação de flora nativa. Seu trabalho foi reconhecido com a Ordem do Mérito Cultural em 2015, por seu compromisso com a preservação da biodiversidade brasileira. Além disso, Maria era uma apaixonada pelas artes e cultura popular. Coletava imagens de santos e anjos, que transformava em belíssimos quadros, oferecidos como presentes a amigos e familiares. Em 2018, recebeu o Prêmio Machado de Assis pelo seu trabalho em prol da literatura regional brasileira. Em sua vida privada, Maria era uma mulher carinhosa e solidária. Casada com Antônio Ferreira por mais de 50 anos, perdeu seu grande amor em 2019, quando um ônibus caiu numa encosta na região sul do país. A morte de Antônio marcaria a vida de Maria, que se dedicou ao cuidado e proteção de viúvas e idosos da sua vila. Maria das Graças Ferreira foi uma mulher que deixará um legado de amor, carinho e solidariedade em Campos de Estrela. Sua memória será eternamente presente em suas obras e no coração dos que a amaram. Em sua casa, sempre ouvia música de Tom Jobim, e seu quarto cheia do aroma das ervas secas que ela adorava. Ela também se lembra pela forma como ela cuidava de suas plantas no jardim, especialmente as orquídeas, que era sua paixão. Maria deixou para a posteridade um legado de amor e carinho pelos outros e pelo planeta. Ela será sempre lembrada como mãe por todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Em meio às gentis curvas do Bahia, surgiu um menino com olhos verdes, vibrantes como as palmeiras que se estendiam por horizontes de azul. Era o futuro Caetano Veloso, cuja vida seria marcada por um amor desbocado pela música e pelo Brasil. Ainda criança, a voz dele era uma espécie de oferenda para as divindades do sonho, enquanto ele cantava em cima da areia da praia ou entre os manguezais. Crescido, o menino serpenteiro se envolveu com a vida artística da capital baiana, Salvador. Lá, ele encontrou companheiros de caminho, almas irmãs que compartilhavam do mesmo fogo da criatividade. E foi nesse cenário caloroso, cheio de ritmos e cores, que nasceria o movimento tropicalista. Caetano, como era conhecido, se posicionou como um dos principais arquitetos desse movimento, que revolucionaria a música brasileira. Ele teve a audácia de misturar a tradição do samba com sonoridades estrangeiras, desafiando as convenções e abrindo caminhos para uma nova geração de músicos. As suas canções não eram apenas músicas, elas eram poesia encarnada, palavras que beijavam o solo brasileiro enquanto dançavam com o vento caribego. Tropicália e Alegria, Alegria, entre outros clássicos, marcaram uma era na música popular brasileira, tornando-se hinos de uma geração que sonhava em transformar o país. No palco, Caetano era um feiticeiro que conquistava os corações com sua voz dourada e seus movimentos sinuosos. Ele se transformava em cada personagem de suas canções, vivendo as histórias como uma poesia viva, numa espécie de transe artístico. Mas Caetano era mais do que um cantor e compositor. Era um intelectual, um pensador que olhava o mundo com olhos curiosos e profundos. Seus escritos refletiam sua paixão pela cultura brasileira e pelo mundo inteiro, desafiando as ideias e expandindo a mente de quem lia. E, assim, Caetano Veloso se transformou em uma referência artística, celebrada tanto no Brasil quanto no exterior. Seu legado vive em cada nota de suas canções, em cada página de seus livros e em cada coração que ele tocou com sua arte. E o menino do Bahia, com os olhos verdes vibrantes como as palmeiras, continua a ser um guia para aqueles que buscam expressão, liberdade e autenticidade na música e na vida. Eis uma homenagem ao grande Caetano Veloso, o mágico que cantou e pensou o Brasil em sua passagem pela terra. Santo Amaro da Purificação, aliás,
o berço do mitólogo dos ritmos brasileiros. Um espaço onde as sementes da cultura popular germinavam, e Caetano Veloso, assim como um grão sensível, foi absorvendo-as em sua alma ainda na criação. Era uma família simples, mas ricamente abastada de referências musicais e culturais, que se entrecruzavam com o estrondo dos cânticos religiosos, das festejos populares e das histórias do interior nordestino. Criança, Caetano já despertara para as melodias do mundo, como pássaros que se abrem caminho no céu, em seu caso, por meio das notas e compassos de uma vida marcada pela música. Um hábito inato o levava a observar a vida cotidiana com profundidade, como se cada movimento desse mundo fizesse parte de um orquestrão completo, cujo maestro era a própria natureza. A infância foi palco dessa semente plantada no solo da Bahia, onde a vida musical e cultural enriqueceram o pequeno Caetano com as cores mais diversas e vívidas do Nordeste brasileiro. Aquele ambiente quentinho de amor por cantar, por contar histórias e por viver intensamente cada momento, fez surgir em seu espírito um olhar sensível para a arte, que se transformou no lema de sua vida, vivência da música como uma linguagem universal. Aqueles dias, agora distantes, deixaram um traço sutil na memória do intérprete, transformando-o em um homem de raízes profundas e, ao mesmo tempo, capaz de soar nas alturas da música brasileira. E foi justamente essa raiz que o manteve unido à terra de seu nascimento, a Bahia, como uma planta que nunca esquece sua origem, mas que tem força para crescer e se espalhar em diferentes direções, sem esquecer de onde veio. Entre os ritmos que vibraram no peito do jovem Caetano, o samba, a bossa nova e o baião, entre outros, mostraram-se como grandes companheiros de um caminho marcado pela arte. Eles fizeram com que ele se emocionasse pela música, por meio da qual ele se expressava, revelando-se como uma voz singular na história da música brasileira. Como um rio que desce as encostas do sertão, a vida de Caetano Veloso foi marcada pelos ritmos, melodias e harmonia que surgem das terras baianas, onde nasceu uma alma que se tornou testemunho vivo da rica cultura brasileira. E é dessa vivência que ele canta, transformando-se em um grande intérprete da música popular brasileira, capaz de falar através das notas e compassos a história de uma terra que se encontra no coração de todos os brasileiros. Caetano Veloso, filho da terra de samba e afoxé, nasceu com o sangue das batucadas brasileiras courando por suas veias. Ainda na juventude, em um cenário deslumbrante de verdes mangues e azuis marés, ele mergulhou nos estudos da música, literatura e cinema, absorvendo influências que moldariam sua identidade artística. Criança daquele baiano fervorento, onde o calor do sol é temperado pela brisa marinha e a cultura surge em ritmos vibrantes, Caetano se alimentava das canções dos seus pais e das vozes que lhe rodeavam. Mas sua natureza curiosa e insatiável o leva além desses cantos, à exploração de mundos novos e estranhos, onde as notas se entrecruzam como filigranas numa partitura inédita. Ele se encontrava em meio a essas explorações, no auge da adolescência, quando os primeiros passos de sua carreira foram marcados por parcerias com artistas baianos e pelo contato com intelectuais que o estimularam a ousar. Esses caminhos foram trilados com dedicação, mas também com desafios. Caetano enfrentou dificuldades, inclusive a repressão política, que semearam sementes de incerteza e medo em seu coração. Mas sua determinação e criatividade o consolidaram como uma voz inovadora e corajosa, que cantava de um jeito diferente. A cada nota, ele se libertava da pressão e do pesar, e sua música transformava-se em um grito de liberdade, que vibrava naquele Brasil desafiado pela época. Em meio às vertigens da fama e dos palcos, Caetano manteve a essência de seu ser, o amor pelas artes, o respeito pela cultura e a paixão pela terra que o nutriu. E assim, ele se tornou mais do que um cantor, tornando-se símbolo da resistência e da luta pela liberdade de expressão no Brasil. E hoje, quando esse nome ressoa em nossas orelhas, lembramos que a vida de Caetano Veloso é mais do que uma biografia, ela é uma história viva, um testemunho da força da criatividade e do amor pela música, que flutua naquele Brasil colorido e vibrante. E essa história vive dentro de nós, como a memória dourada das notas de uma canção que se transformou em hino da liberdade e do amor pela vida. O sol da Bahia derramou-se sobre Caetano Veloso, impregnando-o com a essência de sua terra natal, enquanto os ritmos que emanavam das ruas batiam no seu peito, acende-lhe o fogo criativo. A fase adulta foi um caminho pavimentado por milhares de notas e palavras, onde cada semente plantada germinou em obras inconfundíveis que marcaram a história do Brasil. Tropicália, um misto vibrante de batidas e cores,
se erguia como uma homenagem às raízes tropicais da terra, enquanto Sampa desenhava um retrato vivo da metrópole paulistana. Esses álbuns são mais do que discos, são símbolos culturais, testemunhos de um país em constante transformação e uma homenagem às tradições que se requebram no sol brasileiro. Caetano, em seu caminhar artístico, não se contentou em cantar a música, mas também se envolveu com a crítica, transformando-se em um veículo de reflexão e mudança. Seus versos eram como palavras pontas que perfuravam a realidade brasileira, abrindo caminho para o debate e o diálogo. Como uma luz guia no mundo artístico, Caetano se apresentou em grandes palcos, onde os sonhos e esperanças de um país foram cantados com vigor e paixão. A cada nota, a cada palavra, a gente sentia o fôlego brasileiro ressoar. Ao lado dos seus irmãos artísticos, Caetano marcou presença em festivais que reuniam as mais diversas culturas, demonstrando que a liberdade é uma força unificadora e que o pensamento é um campo comum para todos. Sua participação em programas de televisão e movimentos sociais foi uma confirmação de que o artista não se limita às notas da guitarra, mas também toca as cordas do coração das pessoas. No entanto, o maior reconhecimento veio em forma de prêmios importantes e prestígio, sinais de que a voz de Caetano não foi apenas ouvida, mas também respeitada. E é nesse contexto que ele se consagrou como ícone da liberdade artística e do pensamento brasileiro. Essa era a vida de Caetano Veloso na fase adulta, um caminho povoado por discos antológicos, apresentações em palcos lendários e reconhecimento nacional e internacional. Mas, acima de tudo, foi uma jornada cheia de paixão, liberdade criativa e amor pelo Brasil, que o levou a ser um símbolo da cultura brasileira. Caetano Veloso, o ícone do Brasil, um poeta encantador cuja voz transcendia as notas e se transformava em versos de vida, em histórias que não apenas cantava, mas também vivenciava. Ele era uma espécie de sonho vivo, uma alma fervorosa que acendeu a chama do amor pela arte nas gerações futuras. Nas ruas de Salvador, onde ele nasceu e cresceu, o som de sua música continuava ecoando como um presente eterno. Era como se a cidade tivesse se transformado em uma espécie de tablado para as notas mágicas de seu violão, que despertavam sonhos no coração daqueles que ouviam. Ele era mais do que apenas um artista, era uma força vital e uma espécie de mensageiro dos versos, que com a energia de sua voz, trazia à vida as palavras do poeta. Seus olhos eram como focinhos de cristal, que refletiam o mundo inteiro, e em suas iradas, você poderia sentir a paixão pela arte e pelo Brasil que ele tão adorava. Caetano Veloso foi um caminhoneiro das novidades, uma espécie de pé de porco do mundo artístico brasileiro que quebrou as fronteiras e abriu caminho para os sonhos de muitos. Sua música era uma mistura de cores vibrantes e sabores dulcícolas, que levavam ao céu aqueles que ouviam, transportando-os para o mundo de samba, bossa e jazz, onde o Brasil se revelava em suas muitas vertentes. Ele era um guerreiro da liberdade, um defensor fervoroso do direito à expressão artística, que lutou contra as correntes convencionais e abriu caminhos para novas gerações de músicos que buscavam a liberdade criativa. Seus versos eram como sementes plantadas no solo das almas dos ouvintes, que germinavam e cresciam com o tempo, tornando-se em muitos, seus discípulos, os novos